estudo da noite de hoje, ele é retirado do livro Há 2000 anos. Alguém aqui já leu? Já viu o estudo lá no coisa? Só. Gostaram desse estudo aqui? Estou olhando ele ali, eu falei, mas é a terceira vez. Então é retirado do livro Há 2000 anos, é no capítulo, logo lá no início, se chama assim, O Messias de Nazaré. Qual é a importância desse estudo, pelo menos na minha percepção? É porque lá nós vamos ver uma conversa de Jesus com aquele que veio a ser o guia do Chico Xavier, Emmanuel, que na época era o senador Publio Lentulus. Então lá naquela época, a gente sabia, para quem leu o livro, que a filha do senador Publio Lentulus estava com lepra. E nós sabemos que a lepra, naquela época, não tinha cura, era uma doença muito complicada. E eles estavam passando dificuldades para poder resolver aquela questão e não encontravam solução de forma alguma. E aí, o que acontece? A esposa do senador, Lívia, uma romana, nós vamos perceber no final do estudo, muito evoluída espiritualmente, ela convence o senador a ir ao encontro de Jesus para ter uma conversa com ele. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura da conversa, mas vou comentando a conversa, tá? Não vai ser somente a leitura. Então vamos lá. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família. Ainda cedo vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Eu esqueci de fazer a observação, porque o senador Publio Lentulus, ele era uma personalidade muito orgulhosa, mas não era pouco não, era muito. Para quem leu o livro, você leu, não foi? Era muito arrogante, chegava a ter até alguns atos de perversidade. Não sei se você lembra daquela passagem que ele manda prender o garoto que tacou uma pedra na carruagem, né? E esse garoto, devido a essa prisão, o pai do garoto pede ao senador que liberte o garoto, ele não liberta, né, o garoto, e depois o pai desse garoto se vinga do senador e sequestra o filho do senador, sem o senador saber o motivo desse sequestro. Então era de uma personalidade assim, muito poderosa naquela época, né? Ele era senador do Império Romano, e a sua esposa, uma mulher humilde, tranquila. E ela, vocês vão perceber, tanto na fala dela quanto na fala do senador, na dela um tom de humildade na conversa e o senador um tom de arrogância, de orgulho. Aí ela se dirige a ele e fala assim: considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício da nossa filha. Então aqui você já pode observar que ela fala assim, que ele deveria atenuar um pouco os rigores da posição. Por quê? Porque ele, sendo senador, ele era muito intransigente. Então ele deveria o quê? Atenuar um pouco aquele rigor para poder ir até a Jesus. Ela continua: todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a, apreensivo e incerto, exclamando afinal: pois bem, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Então aqui ele já demonstra que somente o sofrimento faz com que ele transija, porque se não fosse o sofrimento, ele não iria transigir. Então é nesse momento aqui que nós vamos perceber que quando a doutrina espírita nos diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor, é uma verdade, né? Então aqui ele fala: somente a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Ele disse assim: não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago,
sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Olha só, está dando para perceber como é que ele se refere a Jesus? Então ele não ia chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente, ele esperava que Jesus o abordasse, porque senão ele ia descer da dignidade social e política, né? E ele disse mais acima que ele iria sozinho. Aí a gente lembra também daquela passagem lá no Evangelho, que Nicodemos, quando procura Jesus, ele vai sozinho e durante a madrugada está batendo aquele papo com Jesus, né? Aí ele continua, e no caso de sobreviver alguma circunstância favorável, far-lhe sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentia. Aí a esposa fala, muito bem, guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido, ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Olha a maneira como ela fala, totalmente diferente dele, né? O que ela diz? O profeta saberá que atrás da tua posição de senador há corações que sofrem e choram. Então ela tem uma percepção da vida totalmente diferente da dele, né? Aí tá, Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Então ele entendia que aquela maneira como ela se manifestava era uma manifestação de fraqueza, na percepção dele, como na realidade era o quê? Era uma mulher humilde, que tinha fé, e ela se manifestava daquela forma. Vamos lá. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar no cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu fingindo distração e alinhamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores, que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade, natural, da maneira como ele se vestia, trajando a moda romana, né, como senador. Aquelas pessoas mais simples, pescadores, ficavam constrangidas e se afastavam. Ficavam até com medo, né, de era senador, né? Aí aqui continua, 1 hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Então aqui a gente começa a perceber, vai chegando um momento que ele está caminhando, ele está ali meditando, está refletindo nos problemas, na filha doente, né? Só que ele não sabia que mais à frente Jesus ia chegar para encontrar. Então aqui a gente começa a perceber que algumas coisas vão acontecendo até o encontro com Jesus. E durante esse período aqui, eu vou lendo aqui algumas passagens, vocês vão observando tudo que se passa com ele. Então, vou repetir aqui só para a gente continuar. 1 hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas, e um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidades e perfumes. Aí ele pergunta para ele mesmo, onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Olha só, mais uma vez ele toca nesse assunto. Quer dizer, ele, senador, tem que procurar o profeta, não é? Algo esquisito para ele. Aí ele faz o seguinte comentário, em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante. Olha o que ele acha de Jesus, um homem simples e ignorante. Por quê? Porque ele era senador. E Jesus, como convivia com as pessoas mais simples, com os doentes, né, ele achava que era um homem simples e ignorante. Realmente ele faz esse raciocínio quando ele diz aqui, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré.
como se entenderiam? Ele falou assim: como é que nós vamos nos entender? Por que ele fez esse questionamento? Porque ele falava o latim, o senador falava a língua latim, e Jesus falava o aramaico. Como é que eles iam conversar? Ele ficou cogitando, né? Como é que seria essa conversa? Só que ele não poderia imaginar que Jesus tinha recursos na condição do Espírito puro e perfeito para contornar essa dificuldade como qualquer outra. Jesus tem condições de fazer isso, só que ele não sabia disso. Aí ele continua aqui: não lhe interessava o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria do aramaico comumente usado na bacia de Tiberíades. Profundas cismas retornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, naquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito. Então, aquele momento já em que a ansiedade já está muito alta, né? Já está sentindo o coração batendo rápido, quer dizer, as coisas estão se acelerando por um grande acontecimento aqui. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Foi você que leu o livro, Bruno? Mais alguém leu? Só o seu Bruno, né? Leu também. Não sei se vocês lembram que lá no início do livro, o senador, ele tem um sonho que ele se vê numa outra vida. Ele se reconhece como sendo o tataravô dele. Aí foi justamente isso aqui que ele conta para Flamínio. Ele falou: mas como é que pode? Será que eu posso voltar novamente? Então, com esse sonho, ele ficou grilado. Então aqui está falando, ele nunca experimentara uma situação idêntica, senão somente naquela situação, né? Aí continuava: recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se ele haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Então, sem que ele pudesse ter controle da situação, ele já estava entrando num desdobramento. E era justamente o que Jesus estava providenciando para quê? Para contornar a dificuldade do idioma, para que eles pudessem conversar, né? Aí ele continua falando o seguinte aqui, ó: sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, como espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Quem seria? Jesus. Então, Jesus já está caminhando na direção. Diante de seus olhos, ansiosos, destacar a personalidade inconfundível e única. Então vocês vão perceber o seguinte: esse texto aqui, ele foi ditado por ele mesmo, na psicografia de Chico Xavier. Então aqui é rico de detalhes. Tudo aquilo que ele experienciou naquela época, ele coloca aqui no texto. Então eu acredito que ele não omitiu nada sobre o que ele sentiu, suas emoções, tudo isso, né? Então, aqui ele vai dar uma descrição de Jesus e a gente percebe a beleza da descrição, né? Destacar a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida, sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia.
irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Essa da fascinação irresistível é aí que nós vamos entender que quando Jesus caminhava por aquelas regiões, ele atraía o quê? As multidões pelo magnetismo do amor, né? Por isso que ele fala, uma fascinação irresistível. Então não tinha como você resistir ao poder, né? Esse poder magnético de Jesus. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas o seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes colaram-lhe dos olhos, que raras vezes havia chorado. Olha só, um homem orgulhoso há 2000 anos atrás foi educado como nós fomos. O homem não chora, tá? Então ele é evidente que ele relata aqui que raras vezes ele havia chorado, né? E força misteriosa e invencível pelo ajoelhar-se na relva lavada no ar. E agora, como explicar que uma força misteriosa e invencível faz com que um senador do império se ajoelhe diante de aquele homem que ele havia dito que era simples e ignorante? Como explicar isso? Somente em desdobramento, porque ele não estava consciente como nós estamos aqui, ele estava desdobrado. Então ele naturalmente teve que reconhecer a ascendência de Jesus sobre ele, né? Então aqui o texto relata que ele se ajoelha, e esse fato também ocorre com Saulo, quando ele se encontra com Jesus às portas de Damasco. O livro relata que ele conversa com Jesus de joelho, e quando ele percebe, ele está ajoelhado, não sabia como que ele estava ajoelhado também, né? Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, o latim, né? Dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? Jesus foi direto ao assunto. O que Jesus fala para Saulo, quando Saulo se encontra com Jesus às portas de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a gente percebe a diferença de tratamento, de abordagem de um espírito perfeito e de um espírito puro. Se fosse um de nós, oi, bom dia Saulo, bom dia senador, como é que você vai, tudo bem? Como é que vai lá a sua filha? A gente ia ficar rodeando, né? Ele não, Jesus não tem por que fazer isso, ele toca direto na ferida. Saulo, por que me persegues? O que eu fiz de errado para você ter seguido? Nada. Então, seja sincero, fala a verdade, né? Então, faz essa pergunta. E senador, por que me procuras? Diga que a sua filha que está doente, que você está vindo aqui se humilhar até mim e pedir ajuda. Ele queria isso, né? E tanto que ele queria isso, que depois ele faz um comentário aqui que ele fala de humildade. Ele falou, senador, por que me procuras? Espraiando um olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Então, quando ele fala essa passagem aqui, que desejava que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, é o objetivo de trazer essa leitura nas palestras, nas casas espíritas, porque quando eu li essa passagem aqui, fazendo a leitura do livro, eu me coloquei no lugar do senador. Ele aqui vai falar muita coisa do senador, e eu vi que tudo aquilo que ele falou servia para mim, e eu falei, olha, se serve para mim, serve também para muitas pessoas. Então a gente vai ver aqui o que ele vai dizer. Ele fala assim, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e
para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade, porque era ali que era o ponto complicado do senador, né? Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Quando ele diz que não veio ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, ele está querendo dizer para o senador que ele não tem como converter uma pessoa orgulhosa em humilde de uma hora para outra, porque esse processo é o quê? Ele se dá ao longo do processo evolutivo, né? A gente sabe disso, que ninguém se transforma de orgulhoso para humilde de uma hora para outra. É o que ele está querendo falar aqui. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Quer dizer, ele está complementando o que ele havia dito antes, que é a mesma coisa. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. De quem era? Da esposa, que enquanto ele estava lá conversando com Jesus, ela ficou em casa orando. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Então a mulher, naquela época, oprimida, ele estava dizendo para Jesus, Jesus estava dizendo para ele, é ela que está resolvendo o problema, não você, poderoso. Olha só, que inversão, né? Basta, aí Jesus continua, basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Aí Jesus vira para ele e fala: não, meu amigo, não estás sonhando. Ele pensava que ele estava sonhando, mas Jesus captou o pensamento e fala: não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então o tema do estudo é um ponto de referência. Então o que Jesus está falando para ele aqui? Essa conversa que nós estamos travando aqui, que vocês vão ver, na realidade não é uma conversa, somente Jesus fala e ele escuta, né? Ele diz que é um ponto de referência para a regeneração do senador para sempre, a partir dali. E nós sabemos que naquela encarnação, depois dessa conversa, quem leu o livro viu que não adiantou nada. O senador continuou se comportando exatamente da mesma maneira. Ao passo que com Saulo, foi o quê? Depois do encontro com Jesus, ele conseguiu dar um 360 graus, vamos dizer, né? Dar uma reviravolta da vida, realmente conseguiu mudar. Mas nós sabemos que na encarnação seguinte, o senador vem como o escravo da história. É ali que ele começa a sua redenção. Ele vem como escravo no livro 50 anos depois que ele relata essa experiência como escravo. E nós sabemos que depois ele teve algumas encarnações como padre aqui no Brasil, outra lá na Europa, e por último veio a ser o guia do Chico Xavier, né? Ele fala assim: encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então serve para nós? Isso que ele está falando? A doutrina espírita está nesta encarnação para todos nós. Nós vamos aproveitar agora nesta encarnação ou vamos postergar, não é? Para fazer em outras vidas o que podemos fazer agora. É isso que ele está querendo dizer aqui.
Só que ele fala, está no teu querer. Ele está falando de quê? De livre-arbítrio. É isso que ele está falando, está no teu querer. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto de toso. Não é o que a doutrina espírita fala? Para nós, é o que Jesus está falando. Livre-arbítrio. Você vai fazer quando? Agora? Na outra encarnação? Não é? É isso que ele está falando aqui. Só depende de nós. Aí Jesus continua: pastor das almas humanas, desde a formação do planeta, há muitos milênios vem procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então, olha o que Jesus repete. Jesus fala que vem tentando reunir as ovelhas tresmalhadas. O que ele diz que ele está tentando é o que ele faz respeitando o livre-arbítrio de todos. É nesse sentido. Por isso que ele diz que está tentando. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Aí ele começou a fazer algumas cogitações. Humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. O senador poderia mandar prender, como veja no início do livro, poderia mandar matar, poderia fazer o que quisesse, converter uma pessoa em escravo, poderia fazer o que quisesse, tinha todos os poderes. Ele está cogitando isso. Num minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Então ele naquele momento ali, ele dá uma viajada e pensou que tudo aquilo que ele vivia era como se fosse algo que nunca ia acabar, era uma coisa para sempre. Aí Jesus vira para ele e fala assim: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Não é forte isso? É ou não é? Todos os poderes do teu império, vamos lá, poder financeiro, poder bélico, poder de dominação, de extensões territoriais, tudo isso para Jesus era o quê? Bem fraco. E todas as riquezas que eles tinham, né, eram bem miseráveis. Aí Jesus continua: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Por que Jesus fala de um dia? Ele está tendo uma visão do todo. Quanto tempo durou o Império Romano? Cadê hoje o Império Romano? Acabou. Poeira da história carregou. Ninguém lembra mais, né? Só que ele, senador, achava que aquilo era para sempre. É o que Jesus falou para ele aqui, né? As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais de justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação.
Então, ele lá, senador, vivendo um período em que só existia, vamos dizer, a lei de César, que se nós formos fazer um rápido comparativo, hoje nós temos 3 poderes no Estado: legislativo, executivo e judiciário, não é? César revestia todos os poderes nele. Ele era o legislador, ele era o juiz e ele era o administrador. Então era muita coisa, Aí ele continua: agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria ou restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Ele já estava antecipando o senador que quando ele chegasse em casa ele ia encontrar o quê? A filha curada. Porque enquanto ele estava conversando, nós não sabemos como, mas Jesus tomou as devidas providências para que a filha fosse curada. E é o que nós vamos ver aqui na continuação. Não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante do nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara a ser embargada de comoção, de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém nesse momento notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser o santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza. Porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto. Então aqui vem aquela dúvida, pelo menos para o leitor. Ele orava naquele momento pedindo pela filha ao pai, para que a menina fosse curada, ou orava pelo senador? Não é? As duas coisas, ou uma só ou uma terceira, que eu não sei. Ele estava orando. O texto não deixa isso claro, né? Banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício e se aquietou estarrecido. Então ali, aquela conversa, que na realidade não foi conversa, foi uma chamada que Jesus deu dele, ele dali dá uma interrompida, né? Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Aqui que vem um grande detalhe: guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, ou seja, o público consegue manter na memória tudo que Jesus falou para ele. Tudo. Quem lê os romances da doutrina espírita, principalmente esses romances que tratam de obsessão, a gente percebe que em algumas situações, quando a pessoa está no desdobramento do sono, quando ela volta, algumas situações os mentores fazem com que ela se lembre de tudo. Não sei se alguém aqui já leu, já percebeu que isso ocorre. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando ele volta, ele traz tudo na memória, porque quando nós dormimos e sonhamos, não vem tudo picado. Você lembra de um trecho, lembra de outro, nem sempre você consegue lembrar de uma história completa, de um diálogo completo que você teve com alguém. É muito raro isso, mas para ele não. Quando ele volta, ele traz tudo na memória. Para quê? Para facilitar, né? Para fazer o bem. Mas só que a gente percebe que o senador não soube aproveitar isso, né? Ele começa entrando em questionamentos, é o que vai aparecer. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Por que ele se sente humilhado e diminuído? Porque ele era orgulhoso. Aí ele se sentiu realmente dessa forma. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações. Jesus admoestou, deu uns toques. Então ele começou a entrar em conflito.
Então agora a gente vai ver aqui como que ele começou a raciocinar. Acerca de suas admoestações e aquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Aí ele fala assim: também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele então abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Será que eu vou ter que ser humilde agora, irmão de todos? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Aí agora vem o bem falando para ele, né? Ele o mal estava, aquele conflito que nós temos, o bem e o mal. O mal falou um pouquinho, agora o bem vai falar também. Onde é que eu botei aqui? Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma, e suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre humana e desconhecida força, mitigara os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe revitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea de sua meninice. Então ali ele já chega e já percebe que realmente tal milagre acontecera, né? Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo: desde que saíste, eu e Ana, só uma pausa aqui, Ana era uma escrava que servia a família, então ela estava orando, Lívia, a esposa, junto com essa escrava, a Ana, que ajudava ali a família, né, nas suas necessidades. Eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo aos nossos rogos, e agora eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? A mulher, um tom humilde, pergunta para ele. Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, oriundo da grata satisfação daquele momento. Não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai e nosso Pai que está nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com o verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples serva da casa. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, o que
considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do seu orgulho para restabelecer a disciplina interna da casa. E retomando o aspecto altivo da sua expressão fisionômica, dirigiu-se secamente a Lívia, a esposa. Lívia, torna-se preciso que te coíbas destes arrebatamentos, afinal não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Não viu nada demais. A filha curou, coisa, né? Uma coisa comum. O que está querendo dizer aqui? Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Então, quer dizer, ele jogou fora aquilo que ele ouviu de Jesus e que estava ouvindo os relatos, né, ali da família. Quanto a ti, Ana, disse, voltando-se com arrogância para a serva intimidada, acredito já cumprida a missão que te fazia demorar nesse quarto, porquanto, considerando as melhores da menina, não vejo necessidade da tua permanência junto da patroa, que trouxe de Roma as servas do serviço pessoal. Então ele ali já deu uma arrumada geral na situação, na condição de senador, né? Disciplinou todo mundo, cada um no seu devido lugar, e deixou claro que ele não estava acreditando no tal milagre que elas estavam relatando. Então aqui eu vou interromper para poder dar um tempo certinho, e eu vou passar para a parte final, que é uma parte que está no final do livro, que dá o fechamento dessa história aqui. Então a gente percebeu aqui nessa história, nessa conversa que ele teve com Jesus, que na realidade ele não falou nada, ele só escutou, né, e que a conversa, para quem leu o livro ou leu os romances, não serviu para aquela encarnação, porque ele continuou sendo um senador orgulhoso, e depois que ele volta da conversa com aquilo tudo ainda na memória, ele ainda não deu crédito à constatação da cura da menina. Ele achou que aquela cura era resultado dos cuidados que eles vinham tendo com a menina, né? Aí quando nós vamos para o final do livro, que é lá exatamente nas últimas folhas, nós vamos perceber o seguinte, que os personagens que estavam no livro há 2000 anos, todos vão desencarnando e eles se reúnem na dimensão espiritual para fazer um balanço dessa última encarnação, traçar projetos para o futuro, né? Essas coisas todas. Então quando chega lá, nós vamos perceber que eles estão numa reunião e o senador passa a ser a figura central dessa. Então vamos ver como é o fechamento disso aqui, porque nós vimos que além do senador havia a esposa Lívia e a escrava Ana, não foi isso? Olha o detalhe, o senador, uma pessoa excessivamente orgulhosa, e ao lado dele duas pessoas muito humildes, a escrava Ana, a esposa Lívia e a escrava Ana. Eu lembro aqui, vocês que leram o livro, que a esposa do senador Ana, ela troca de roupa com a escrava para poder morrer no lugar dela no ciclo dos leões, das feras. Lembram disso? Olha a condição evolutiva dela. Ela troca de roupa, se entrega ao sacrifício em benefício, em reconhecimento ao que a escrava fez pela família. Então vamos lá. Ali se conservavam numerosas personagens desta história, como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lúcio e muitos outros. Mas em vão os olhos angustiosos do ex-senador, porque na dimensão espiritual nós somos o quê? Ex. Né? Aqui nós estamos alguma coisa, lá nós somos ex aquilo que nós fomos aqui, né? Do ex-senador procuravam alguém na assembleia afetuosa e amiga. Depois de todas as expansões de carinho e alegria, dirigiu-se-lhe Flamínio intencionalmente. Estranhas a ausência de Lívia? Ele pergunta para o senador. Aí eu pergunto a vocês, por que Lívia não está ali naquela reunião? Tem gente aí que já sabe. Quem já sabe, por favor, não fala, só para quem não sabe. Por que Lívia não estava ali naquela reunião?
se ela era personagem. Fazem ideia? É isso aí. Ela era um espírito muito mais evoluído que todo mundo, né? Então não podia estar ali, evidente, né? Estranhas a ausência de Lívia, dizia ele com seu olhar complacente e generoso, mas não poderás vê-la enquanto não conseguires despir pela prece e pelos bons desejos todas as impressões penosas e nocivas da terra. Ela se tem conservado junto ao teu coração em rogativas sinceras e fervorosas pelo teu reerguimento. Então ele disse que ela tem estado ao lado dele. Para quem leu Paulo Estevão, quem leu Paulo Estevão? Vocês lembram que Jesus, num determinado momento, coloca Estevão como guia espiritual de Paulo? Lembram disso? Aí, como Jesus justificou isso? Que ele queria, que era da vontade dele, colocar o primeiro Marte ao lado do primeiro algoz do cristianismo, para que eles caminhassem juntos. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ela esteve desencarnada ao lado dele, tentando, né, fazer alguma coisa. Para que mais interrogativas fervorosas pelo teu erguimento. Mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados à ordem. Esperávamos o regresso dos seus últimos componentes, ainda na Terra, para podermos, em conjunto, estabelecer um novo roteiro, as reencarnações vindouras. Séculos de trabalho e de dor nos esperam na senda da redenção e do aperfeiçoamento, mas precisamos, antes de tudo, buscar a fortaleza precisa em Jesus, fonte de todo o amor e de toda a fé para as elevadas realizações do nosso pensamento. Públio Lentulus chorava, tocado por emoções estranhas e indefiníveis. Meu amigo, continuou Flamínio amoroso, pede a Jesus, por todos nós, a misericórdia dessa claridade de um novo dia. Públio então ajoelhou-se e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Ali, na solidão de sua alma intrépida e sincera, apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o porvir, suas promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouros. Todos os presentes lhe acompanharam a oração, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável. Agora preste atenção. Todos viram então rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da campanha, e por ele, como se descessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas. Olha aí. É o resumo, né? É o fechamento. Como se ainda ali enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, de modo a lhes revelar que, em qualquer posição, pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. Então foi justamente o que nós vimos: uma escrava humilde e uma esposa de um senador, poderosa, rica, também humilde. Então não é a coisa que está querendo dizer aqui, que a doutrina espírita nos ensina, não é a minha profissão, não é o meu poder financeiro, não é nada disso tem a ver com orgulho e com humildade. Orgulho e humildade são condições do espírito. Tem uma passagem que eu lembro
Agenda Cristã. Alguém conhece aquele livrinho, Agenda Cristã? Que o André Luiz fala o seguinte, que a virtude não é a voz que fala, mas a luz que irradia. E é justamente isso, a matéria ela pode trazer muitas informações, né? Dá muitas ideias de que a pessoa é isso, é aquilo, ou que a pessoa que às vezes não tem nada, as pessoas falam, vira uma pessoa muito vestida simplesmente, não, aquela pessoa é humilde, não tem nada a ver. Pode ser um orgulhoso reencarnado que está ali tentando vencer o que? As dificuldades do passado e vice-versa. Então o que ele está querendo dizer aqui é isso, que humildade e orgulho são condições do espírito, não tem nada a ver com a apresentação. Aí para fechar, o velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Por quê? Porque ele também não dava nenhum valor àquela esposa. Porque naquela época, alguém aqui já viu aquele seriado no Netflix, fala de Maria Madalena? Alguém já viu? Ninguém viu? Está lá no Netflix. Ele é interessante porque ele demonstra isso. Naquela época, quando os judeus iam fazer as refeições, as mulheres não podiam sentar-se à mesa, não. Era só os homens. Nas discussões dos assuntos, as mulheres não podiam participar de discussão de nenhum assunto. As mulheres, de regra, eram analfabetas. Não podiam estudar. E alguns homens podiam estudar. Havia muitos analfabetos, mas as mulheres não tinham acesso nenhum à educação. Elas eram realmente muito oprimidas. E ele tinha essa visão de mundo. E para ele, quando ele chega e vê uma coisa dessa, ele vê que a realidade é aquela, né? Mas em breve, 2 lábios de névoa pousaram-lhe na fronte, qual o leve roçar de um lírio divino. E enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus, toda a caravana, ao impulso poderoso das preces fervorosas daquelas 2 almas redimidas, elevava-se às esferas mais altas para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falentas do infinito. Aí acaba o livro. Então, eu desejo que vocês leiam o livro, porque o livro é lindo há 2000 anos.